Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Pô, galera, eu tava acompanhando aí o cenário, né, político brasileiro e tudo que tem aqui no Brasil hoje vai para essa parte dessa polarização política. Vira debate político. Então qualquer coisa que aconteça, né, cria, né, essa questão do conflito, né, entre uma galera e outra. Lembra quando um tempo atrás o Roger Waters do Pink Floyd veio aqui no Brasil, né, e fez algumas críticas, né, a alguns ditadores atuais fascistas, né, e colocou o nome do Bolsonaro, e aí gerou uma repercussão, né, muito grande aqui no Brasil. Muita gente apoiou a atitude dele. Ele sempre foi um cara dessa posição política de esquerda, né, não necessariamente de esquerda brasileira, tá? Um cara antissistema, mais explicando, sendo mais incisivo na palavra. Não é a esquerda brasileira, que a esquerda brasileira é muito contaminada, muito corrupta, muita burguesia misturada, e os caras sempre foram anti-imperialismo, anti-sistema, anti-capitalismo. E esse cara do Pink Floyd veio, fez um show, fez dar suas críticas políticas, como ele sempre fez, e no Brasil virou uma polêmica incrível, porque a maioria dos burguesinhos que pode pagar R$500 no ingresso para ver um show de um ex-Pink Floyd, ficou revoltada, porque eles são tudo bolsonaristas, classe alta, gente da elite, o burguesinho que o papai sustenta. O cara da periferia não tem dinheiro para ficar indo no show pagando 500, 600 pau no ingresso. Quem foi ver o show era exatamente o bolsominion padrão. E aí eles ficaram tudo revoltadinhos, são mimadinhos, e viu o Roger Waters criticando o mito deles. Nossa, virou uma polêmica. Então até youtubers aqui, entraram no meio, porque é uma oportunidade, de você falar sobre o assunto, ou de criticar o Bolsonaro, ou de apoiar a atitude de Roger Waters, ou de criticar o ex-Pink Floyd, de criticar a polarização política, de tentar explicar e justificar o que aconteceu. Então, já fica um negócio meio esquisito. Até falar de música é estranho. E agora, recentemente, por esses dias, tem uma banda punk, hein, cara? Banda punk californiana que vem até o Brasil fazer uma turnê. E punk não é um negócio muito... A música punk, ela não é muito aceita, pelo brasileiro. Só quem faz parte do movimento punk mesmo, do movimento anarquista, que curte esse som. E até mesmo quem faz parte do movimento anarquista, não é muito chegado no som meio poluído do punk. Mas o punk rock às vezes tem uma batida legal, às vezes é poluído e eu não curto muito. Eu sou um cara eclético com músicas, curto vários estilos, só não gosto muito do funk brasileiro, mas o punk internacional tinha coisa boa. E a ideologia por trás do punk é interessante. Eles beiram ali o anarquismo ou são o próprio anarquismo no lado musical. Então, cara, aqui no Brasil não tem um grupo muito grande de pessoas que vai gostar, mas esse grupo, ele é muito sólido. Quem é punk de verdade. Não tem meio punk. Não tem ex-punk. Não, ex-punk tem um monte aí. Mas meio punk, eu sou mais ou menos, gosto mais ou menos. Porque punk não é um estilo musical, é um estilo de vida. Um grupo ali, é uma classe de pessoas que eu não sei determinar exatamente. Eu acho que é melhor trazer um punk para conversar com vocês aqui. Eu conheço um, e conheço um anarquista também que se identifica muito com o cenário punk, que ele vai explicar para vocês o que quer dizer a cultura punk como um todo. Então eles são antissistema, são antigoverno, eles são anticapitalismo, anticonsumismo, anti-imperialismo, eles são anti-tudo, o radicalismo contra o sistema. Para eles o caos é mais ordem do que a ordem natural. Para eles não faz sentido ter alguém comandando o governo, essas coisas. Que eles acham que na utopia deles a galera vai se autogovernar sem uma liderança. E eu acho que a gente não está preparado para isso ainda. Mas isso fica para um debate quando eu trouxer esse anarquista para trocar ideia com vocês aqui. Se é que vocês vão querer saber disso. Mas o caso, o assunto em destaque é que essa banda punk, Dead Kennedy, ela vem aqui no Brasil fazer uma turnê. E aí eles fizeram o marketing promocional para divulgar a turnê, para convocar o pessoal a comprar ingresso e assistir o show. E colocaram um cartaz de um desenhista brasileiro. E ficou engraçado, galera. Já, na hora, já entrou naquela questão da polêmica da política brasileira. Se liga no cartaz, o cartaz é esse aí. Você está vendo aí uma fomeia tradicional brasileira, a galera meio que simulando ali o disfarce, a fantasia de palhaço, com algumas armas na mão,
né? E a munição é grana, ou seja, consumismo, é isso que quer dizer. No fundo tem uma favela pegando fogo, né? Alguns tanques de guerra ali, né? Como se fosse o carro da família, digamos assim, né? Como se fossem símbolos de status, né? E uma frase. Essa frase foi distorcida, né? Em várias formas que colocaram esse cartaz aí, mas o que eu achei mais interessante, que eu acho que é o próximo do original, né? É uma que diz assim, né? Como se o pai de família estivesse dizendo: adoro o cheiro de pobre morto pela manhã. Ou seja, né? A classe da elite brasileira é representada ali. Né? É meio que uma sátira, né? É meio que uma ironia, é uma piada. Né? Eles estão tirando um barato do bolsominion padrão, porque ficou bem representado o bolsominion, esse cartaz aí. Né? E aí gerou revolta, né? Principalmente do meio político da direita, os revoltadinhos, os esquentadinhos. Porque o punk, ele é contra radicalismo religioso. E o governo atual, ele é radical, religioso, evangélico. Então, fundamentalismo religioso não bate com o cenário punk. Né? O cenário punk, o mundo punk, a banda punk é contra sistema, contra governo autoritário, contra militarismo. Porra, passa muito longe do militarismo. Né? Eles são totalmente aversos a qualquer coisa de autoritarismo militar. E, porra, o que eles fizeram ali foi uma brincadeira. Né? A banda tava lá. Mas a banda, cara, a banda eu acho que pipocou no cenário político brasileiro. Por quê? Gerou muita repercussão. Né, esse cartaz deles aí, muita gente apoiando, né, quem curte a banda punk, né, como eu disse pra você, é um grupo bem restrito ali, né, então curte mesmo o cenário punk, a cultura punk, e eles apoiaram o cartaz, acharam engraçado o cara se manifestar politicamente contra o atual governo, mesmo que não seja a intenção original da banda, né, eles não queriam exatamente criticar o governo, é que o desenhista foi lá e fez, né, a sua crítica através do cartaz e ficou perfeito, né. Tá lá o cara com a camisa da seleção brasileira, disfarçado de palhaço, arma na mão e pobre morrendo ao fundo. Né? E ele se divertindo achando que tá bom. Pô, é uma crítica punk comum, natural. Né? Todo punk faz isso, cara. Ele pensa isso, ele vive isso. Né? E aí o que aconteceu? Gerou repercussão, todo mundo começou a debater o assunto. E o que a banda fez? A banda foi cobrada, pressionada, e a banda foi lá e tirou o cartaz, cara. Ou seja, o cartaz que a galera punk de verdade, que os seus consumidores ali estavam gostando, apoiando, achando legítimo e tal, de repente eles pipocaram na missão e tiraram o cartaz. E aí gerou revolta do seu próprio público. Já tinha gerado revolta no públicozinho burguês. Né, os mimimi da direita, sertanejo universitário, balada técnica e tal, balada internacional, né, sabe, eu não curto esse movimento aí. Pois é, esse público aí, né, de status diferenciado, já não curte banda punk. Mas falou que é gringo, falou que vem de fora, talvez, né, eles têm dinheiro para pagar para assistir. E aí eles não gostaram do cartaz, cobraram da banda. A banda viu que o negócio ficou meio em chamas por aí, e falou que não tem nada a ver com o cenário político brasileiro, que não podem opinar sobre o que está acontecendo no Brasil, que não tinha intenção de criticar ninguém, e aí retiraram o cartaz, sob essa justificativa, e gerou revolta nos seus próprios fãs. Como assim? Pipocaram na missão? Banda punk traidora? Traidora do movimento? E aí virou um monte de meme na internet. Começaram a pegar esse cartaz aí, começaram a mudar alguns detalhes aí e colocar outros nomes. Aí ficou engraçado até na crítica contra a banda. E a banda agora vai ser boicotada pelo próprio movimento punk. Que vai cobrar deles. Porra, e aí? E o movimento? E a cultura? Traidores? Eles não aceitam. O punk não aceita traidor do movimento. Para eles não é natural. Essa comunidade que trai os outros estão lá do outro lado. Eles estão desse lado aqui para combater isso. E aí vem uma própria banda punk, antissistema, que pipocou pro sistema. Tá com medo. Ou seja, aquele radicalismo, aquela luta, aquela resistência toda, não tem nada a ver, Pô, vai mexer no meu bolso, no meu dinheiro, Estão criticando aí, vai atrapalhar o show. Não vamos. Eu acho, cara, que o Brasil tá ficando meio perigoso até para os artistas internacionais. Porque você vê um artista como a Madonna, que criticou o Bolsonaro, sendo mais punk que uma banda punk tradicional, como é a Dead Kennedy. Você vê um movimento como o Pink Floyd, que era sempre um rock mais tranquilo e tal, até certo ponto, mas tinha sua ideologia política nos discursos do integrante principal ali, o Roger Waters, e de repente eles são mais punk do que uma banda punk tradicional. Ou seja, quem está aqui se posicionando contra a conduta fascista do governo brasileiro é punk. É cultura punk isso daí. E aí vem uma banda punk, começa fazendo, logo de cara, um cartaz
detonando o cenário político brasileiro, e aí eles voltam atrás, pipocam na missão. Então são traidores, cara, do movimento. Não sei como eles vão reagir agora, porque eles estão traindo o seu próprio público. Se dane a opinião dos burguesinhos, que não iam assistir o show deles de qualquer forma. Agora o próprio público deles vai tentar sabotar o seu show. Né? Ou se vão ao show, né, por uma questão de afinidade, vão criticar a atitude da banda. E a banda pipocou, cara. Pipocou na grande. Né? Traidores. Talvez eles possam tentar voltar atrás. Mas o estrago na imagem da banda já foi feito aqui no Brasil. Tem que tomar cuidado, galera. Se você já se posicionar contra o governo, tem que manter isso. Tem que manter isso, viu? Como diz o Temer naquela época, tem que manter. A resistência é legítima sim. A partir do momento que você muda de opinião, volta atrás, não é bem assim, você se torna um deles. Beleza? Valeu, galera. Traidor no movimento punk. Que o dinheiro não faz, né, mano? Até a banda punk se vendendo por dinheiro pra comunidade fascista.